Boa noite a todos, a todas. Vamos apresentar essa nossa quarta aula, esse quarto conteúdo que aborda a questão da qualificação e das conexões no direito internacional privado. Como sabemos, hoje, quarta, dia 25, é feriado no Estado e, portanto, nós não temos aula hoje, e também em função da suspensão das atividades disposta pela nossa instituição de ensino superior. Não obstante, o conteúdo desse tema, da nossa disciplina, será ministrado certamente na nossa próxima aula, do dia 1º de abril, na próxima quarta-feira. Então, em sintonia com essa dinâmica, eu estou fazendo uma apresentação geral do conteúdo das questões das qualificações e das conexões, que logo postarei no portal Moodle dos alunos, para que vocês possam abrir e encontrar essa gravação com a minha apresentação sobre as características dessas duas instituições do direito internacional privado. A teoria das qualificações e logo a teoria das conexões. Como já comentei, o Instituto da Qualificação, ele consiste fundamentalmente em atribuir uma existência jurídica a um ente ou uma instituição, a uma coisa ou fato, incluindo numa categoria de direito ou numa categoria normativa ou numa categoria legal. Então, sua conceituação consiste fundamentalmente na operação através da qual o magistrado, o juiz, verifica, antes de decidir, qual a instituição jurídica que pertence aos fatos trazidos pelas partes ao seu despacho. Então, em rigor, a qualificação, ela antecede a opção do magistrado em escolher a questão da lei aplicável. Então, vemos que podem existir algumas teorias. Então, logo que o julgador faz a qualificação, ele passa, então, a definir e estabelecer quais serão os elementos a serem aplicados. Então, a teoria da qualificação, ela usa corriqueiramente a lei do local do foro aonde se gerou o fato ou a obrigação jurídica. Então, essa é a base fundamental e inicial para entender a teoria da questão da qualificação. No caso do Brasil, na doutrina brasileira, predomina justamente a teoria da lei do foro, que consiste na consideração que o nosso direito positivo aplica para definir justamente essa questão da qualificação. Vamos ver que existem exceções em relação à lei do foro, em relação à aplicação desse princípio. E para isso nós vamos encontrar nos artigos 8º e 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro essas exceções relacionadas com em que momento impera no direito brasileiro a aplicação da lei do foro. Então, esse, em rigor, é o sentido das questões relacionadas com a qualificação.
Em realidade, o que nos interessa aqui, que vocês vejam, é o seguinte, é abordar os seguintes pontos em relação ao tema. Verificar as teorias existentes sobre a qualificação. 2, verificar a predominância da teoria brasileira da qualificação, em harmonia com o que diz as normas da nossa lei de introdução ao direito brasileiro. Logo, dar uma revisada, reflexionar e encontrar a posição dos casos clássicos da qualificação e, fundamentalmente, fazer uma análise a partir de algumas questões relacionadas a casos concretos apresentados nessa disciplina. Já no tocante aos elementos da conexão, também devemos, desde logo, observar quais são esses elementos e qual é o objeto da conexão. Nosso direito brasileiro, outra vez, vamos encontrar no artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro uma abordagem sobre essas questões. Então, nós vamos ver, em rigor, os temas relacionados com características pessoais, características reais da natureza dos bens, as questões relacionadas com a aplicação da lei mais favorável, logo o tema das conexões pessoais, as características relacionadas com o domicílio, que é um elemento importante da conexão que a nossa lei de introdução aborda, o tema das nacionalidades e logo as questões relacionadas com as conexões reais a partir da aplicação da lex rei cita, ou seja, a lei da situação da coisa. Então, esses são os elementos fundamentais na questão das conexões. E, a partir disso, nós podemos tratar logo de determinar as classes de elementos de conexão, as conexões pessoais, as conexões reais e as conexões voluntárias. Então, vocês vão encontrar, ao longo do conteúdo desses slides, esses temas e essas questões que eu estou apresentando. Boa noite.